up like. Bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje eu trouxe a Prof. Raquel para falar sobre as curiosidades do curso normal. Prof. Raquel, conta para nós, quando a senhora ingressou, foi por uma vontade própria ou já teve mais aquela, que nem hoje em dia, mais os pais que obrigam os alunos a ingressar? Aquele empurrãozinho. É. Então, eu ingressei no magistério, né, no Irmão Getúlio, em 1997. Esse foi o ano. Se eu não estou ruim de memória, eu acho que a minha turma foi a terceira turma a formar no magistério. Acredito que foi isso. Qual era a pergunta mesmo? Se tu ingressou por vontade própria. E assim, eu ingressei por vontade própria. Foi decisão minha. E essa foi uma decisão, não teve interferência dos pais. Já tinha uma irmã mais velha que fazia o magistério e eu olhava, admirava ali e entrei por vontade própria. E quando a senhora começou no magistério, você pensava em seguir a carreira como professora ou era mais por ter aquela experiência mesmo? Na verdade, sempre teve aquele sonho de menina de ser professora. Uhum. Mas te confesso que depois deu uma oscilada, assim, durante o magistério, né? Eu não fiquei todo o período, assim, pensando em sair dali. Tanto que depois que eu concluí, terminei o magistério, eu levei uns 15 anos para fazer o concurso e ingressar na área. Porque aí eu fui para outras áreas e até defini exatamente o que eu queria. Então, entrei pensando na carreira, como eu disse, por ser aquele sonho de criança. De brincar de escolinha, mas depois cheguei a pensar em trocar, mas não me arrependo porque fiz a escolha certa. E agora que a senhora está dentro do AEE, que tem as dificuldades, né, a senhora acompanha, assim, tu acha que o magistério tem um ensino que te prepara para receber crianças especiais, assim, diferente da pedagogia? Na verdade, assim, eu defendo muito o magistério, porque o magistério dá uma base que a pedagogia não dá, né? E a prática em sala de aula e muitos conhecimentos práticos adquiridos nesses 3 anos e meio, o estágio do magistério, e eu acho isso fundamental. Que a pedagogia não é mais mesmo a questão teórica, é mais a parte, né, mais a teoria, e não tanto a prática quanto no magistério. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença na atuação. Para lidar com a criança especial, tu vê que é diferente, tu consegue lidar de uma forma melhor. E às vezes tu vê, isso eu consegui captar lá do meu magistério. Sim, com certeza. Não, isso, até porque, né, como eu já falei, essa prática, né, em sala de aula, o manejo com os alunos, muita coisa que tu vê no magistério e é um momento único ali, né? Que depois não tem essa retomada lá na graduação, né? E para trabalhar com os alunos do AE, né? Os alunos com deficiência também é um curso, ele prepara, o curso prepara para isso. E teve algum desafio, assim, no teu estágio, no teu mini estágio, alguma coisa, assim, que rolou, que a senhora lembra, que tu marcou até hoje? Sempre tem, né? Sempre tem aqueles alunos assim que aí tu pensa, a supervisora vai chegar e hoje ele tá naquele dia, né, aprontando todas. Então eu acho que tinha muito essa coisa assim de preocupação, de planejamento, né, de ter um diário em ordem, planejadinho. Imagina a supervisora chegar e tu não tá com tudo em dia, né? E essa exigência que faz um excelente profissional, né? Forma um bom profissional. Então, marcou muito essas questões. E tem alunos lá do estágio que eu lembro até hoje. Tem alguns rostinhos que eu lembro até hoje. E como que é o reconhecimento, assim, durante tu fez um estágio, uma prática com uma turma no magistério, e já chegou a encontrar essa pessoa na rua e ela te reconhecer, oi, prof, essas coisas. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É uma parte muito, muito gostosa, muito boa do magistério, né? E acontece com muita frequência. Pensei que esse tempo demoraria mais para chegar, mas já aconteceu de passar na rua, oi, prof, e eu olhar assim, onde? Até eu tinha visto será? Um vídeo no Instagram que ele falava assim, que a única profissão
que as pessoas atravessam a rua para cumprimentar é o professor. Às vezes tá lá na outra rua, oi, professor, tu lembra de mim? Às vezes a gente nem lembra. Não, lembro sim. Acontece com bastante frequência. Muito difícil a gente atravessar a rua para ir para um dentista, para outra coisa. Frequentemente, né? Principalmente os menores. Tu está no supermercado, uma loja, alguma coisa, só sente aquele abraço, né? E é um aluninho lá, dando um oi. E a senhora teria algum recado para quem está ingressando agora? Uma motivação, alguma coisa? Olha, eu acho que assim, a melhor motivação é a educação, né? Eu acho que os dias em que nós estamos vivendo, os tempos em que nós estamos vivendo exigem, né? Profissionais habilitados, a educação está aí pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, pelo nosso futuro. Então eu acho que o magistério é excelente, é importante e assim, quem está ingressando mergulha de cabeça. Vai com tudo porque é uma excelente profissão e assim, tem profissionais e profissionais. Tem aquele velho discurso, né? Ah, que professor não é reconhecido, que professor não é... Agora, eu sempre defendo a ideia que eu preciso fazer um bom trabalho. O professor, então assim, o reconhecimento, eu preciso correr atrás e o reconhecimento vem a partir do momento que eu corro atrás e busco e faço a minha parte, né? E nessa parte do reconhecimento, tu acha que hoje em dia as pessoas que têm o magistério têm o reconhecimento devido? Não como nós gostaríamos, né? Mas é que eu penso assim que o magistério é só, vamos usar uma palavra bem... Mas é só o pontapé inicial. É uma base, né? É uma base. Então, óbvio que não vamos ficar só com o magistério, né? Mas nós temos aí uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado ou, né, enfim, um doutorado. E eu acho que aí é que nós buscamos o nosso reconhecimento nessa área da educação, né? E a senhora que acompanha bastante, assim, os monitores e professores, assim... Tu vê uma grande diferença, assim, daquele monitor que está cursando o magistério para aquele que só está no ensino médio? Ou ainda não, é parelho, assim, a coisa? Não, existe, é uma diferença gritante. Isso é uma diferença visível, assim. Aquele monitor que chega na escola, né, para trabalhar e frequenta, está cursando o magistério, ele chega com uma base, ele vem já com uma, né, ao menos uma tentativa de acolhida, uma tentativa, assim, de adaptação, de manejo diferente com os alunos, sabe? Uhum. Que aquele que está no médio não tem essa base, essa formação, né? Então, existe uma diferença bem grande, sim, dos profissionais que nós recebemos na escola para trabalhar na monitoria, né? Os que têm magistério e os que não têm. E hoje em dia, a senhora pretenderia dizer para os seus filhos, assim, seguir, tentar optar pelo magistério ou acho que não? Se for uma vontade deles, eu jamais vou dizer que não. Né? Claro que eu tenho 2 filhos e são pequenos ainda, mas um deles já falou várias vezes, quando ele me vê, às vezes fazendo algum trabalho, enfim, alguma coisa assim, ele diz, mãe, eu vou ser professor também. E eu nunca disse não. Se essa for a vontade dele, né, e ele tem, eu vou incentivar. E quanto a uma coisa que agora no 2º ano eu tô aprendendo, que é os planos de aula, planejamento. A senhora que já tá no ramo da educação, qual a importância que tu vê do plano de aula, do planejamento, do diário, sempre em dia? Eu sou o tipo de profissional que eu não sei trabalhar sem o planejamento, sabe? Sem o planejamento, porque assim, como é que tu vai trabalhar sem o planejamento? É como tu entrar sem saber por onde começar, sem saber o que fazer, sem saber... Tu precisa sentar e planejar, né? Tu tem o teu planejamento diário ali, mas tu já tem que pensar a longo prazo, né? O teu planejamento mensal, trimestral, organização, enfim, isso é necessário, é fundamental, né? É básico para tu desempenhar um bom trabalho. Uhum. E agora, já puxando mais para a parte dos monitores mesmo, tem algum conselho para aquele monitor que ainda tá em dúvida, assim, tipo, porque eu ainda vejo que tem uns que dizem assim, nossa, eu queria ter feito magistério, eu acho que se eu pudesse ter a oportunidade de voltar lá no 1º ano, eu teria optado pelo magistério. Muita gente, inclusive, de idade mesmo, assim, ai, quero ingressar no magistério, falta aquela coragem, porque, ai, olha a idade que eu tenho para ingressar. Teria algum conselho, assim? Eu acho que nunca é tarde, né?
Surgiu a vontade, vai e faz. Vai e faz. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E assim, tem muita coisa do magistério que nós aprendemos e aprendemos pra vida. Mesmo que tu não fique no ramo da educação, mesmo que tu não trabalhe nessa área, mas tem aprendizagem ali que é pra vida, que é pros filhos, que é pra... Enfim, então eu acho que, né, existe a possibilidade, tem a vontade, vai, procura, se inscreve e faz. Isso Faz. mesmo. Até foi ano passado, esse ano que a gente vivenciou, que a gente começou assim com uma turma de 48 alunos, hoje a gente tá em 20. E já é, assim, triste, né? Porque é uma coisa que dá trabalho, prática, recortar EVA, fazer isso, fazer aquilo, mas é uma coisa que, por mais que a gente não vá seguir a carreira lá na frente, até dentro do mercado de trabalho, é uma das perguntas, dentro do mercado de trabalho, assim, é mais fácil de encontrar um emprego, tipo, as pessoas olham teu currículo e dizem, nossa, ela tem curso normal, né? Então, eu acho que o curso normal, ele te abre várias portas, por mais que tu não vá seguir naquela profissão. Tipo, eu nunca, na minha cabeça, passava, vou ser professora. Dizia, meu Deus, eu via minha mãe fazendo as coisas, meu Deus, vou enlouquecer. Não, eu entrei pro magistério e tô completamente perdida, porque daí eu entro na sala, é aquele abraço das crianças. Às vezes a gente já não tá num dia legal, mas daí a criança vem, abraça e a gente se... tira a força da onde não tem, sai recarregado. Exatamente. Então, tipo, o magistério foi uma coisa que mexeu comigo, que faz eu pensar, eu acho que é uma coisa que eu quero. Inclusive, assim, experiência própria, né? Antes de eu ingressar para trabalhar na área do magistério, eu trabalhei por um tempo num escritório, fazendo a parte de RH e contratação de pessoal, e fazia parte de departamento pessoal, e o magistério me ajudou muito. Auxiliou muito, assim, sabe? Então... Ele te ajuda a se comunicar melhor, né? Falar em público, alguma coisa assim. Coisa que eu não conseguia falar com as pessoas. Sempre ficava quietinha, assim. No apresentar trabalho, eu era aquela que ficava bem no cantinho, assim, segurando cartaz. E hoje não, eu converso até porque o que não precisa falar, eu falo e só sai. Não, exatamente. É bem dessa maneira mesmo, né? Então, o magistério ensina bastante. Contribui muito para a formação. Então é isso. Muito obrigada pela participação, prof. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.